como é interessante conversar de futebol, é muito bom, né? E nós estamos de volta. Intervalo, aliás, se grava a conversa no intervalo, é bem melhor que o programa, pode ter certeza. Mas isso é um privilégio só de quem está aqui. Brincadeira, a gente vai voltar aqui com um tema muito interessante que nós estamos conversando hoje, falando aqui sobre a escolinha de futebol, a Stadium BR, que está completando 20 anos, né? Conhecida aí durante um bom tempo como a escolinha lá da ABB, a Stadium BR. Aliás, Marcão, como é que foi essa... O que aconteceu essa mudança do nome aí? Conta pra gente, que já faz algum tempo, acho que uns 5 anos já que mudou? Sim, 5 anos, Marcos. Nós tínhamos, lá do começo, né? Lá nós começamos como Jazz Bell em 94, que era da minha esposa, né? Nós somos sócios na academia, desenvolvemos o curso de futebol, aí passamos a Interesporte, aí depois já vim como ABB, depois nós trouxemos uma parceria com o São Caetano, um período muito bom, e há 5 anos eu fui procurado aí por uma pessoa da cidade, um empresário do ramo, não é do ramo de futebol, é um empresário de muito sucesso na cidade aí, uma família, graças a Deus, iluminada na cidade em outros negócios, e nós criamos, né, em sociedade uma marca, que é a Stadium BR, que ela ficou como escola de futebol, e nós temos um agenciamento também, entendeu, Marcos? Nós agenciamos atletas profissionais. Hoje temos vários jogadores já em categorias de base, clubes profissionais. Então, por exemplo, essa marca foi criada há 5 anos. Então aí houve uma divisão. Hoje eu tenho a escola de futebol, continua minha, que é da ABB, e usa a marca Stadium BR. E a Stadium BR é uma empresa de agenciamento, que é minha também, com esse sócio. Então, nós diversificamos o negócio, nós temos esse apoio hoje, e a condição que nos levou ao vice-campeonato paulista esse ano, sub-13, hoje temos, entre os garotos nossos, maioria formados em Marília, nós já temos 8 ou 10 garotos em clubes profissionais de alto nível, e desses 10, pelo menos 8 hoje nós agenciamos as carreiras, né, Marcos? É uma coisa para o futuro, por isso que eu falo que eu estou preparando mais 20 anos, doutor. Mas assim, estamos muito contentes, muito felizes para a forma como se delineou o nosso negócio, Marcos. Legal, muito bom. Marcos, eu queria falar um pouquinho depois sobre esse aspecto da evolução, porque isso assusta, eu acho, um pouquinho os pais. Eu não sei se o Marcos tem conhecimento de qual é essa dinâmica disso que você falou, de agenciamento, etc. Mas eu queria falar um pouquinho sobre saúde das crianças. Você observa, Marco, que você consegue ali dentro do seu trabalho ver assim, as crianças crescendo e a sua musculatura melhorando. Como é que é isso que você tem? Você tem parâmetro aí para o pai que está nos assistindo e que quer levar lá o filho para... Como é que você controla esse aspecto da saúde, que na verdade seria assim, um item da saúde é o desenvolvimento muscular da criança. Como é que você consegue avaliar isso? Doutor, esse aspecto é muito importante. Como eu havia falado no começo, os espaços para atividade física da criança no nosso mundo hoje são reduzidos. Então, o pai leva, às vezes muito garoto chega lá, ele se alimenta mal, ele dorme mal, ele às vezes tem problema na escola. Então, a prática desportiva regular, o que ela vai trazer, doutor? Primeira coisa que o pai vai notar, ele vai passar a se alimentar um pouquinho melhor. Porque a exigência do treinamento vai fazer com que ele passe a se alimentar um pouquinho melhor, e se ele realmente levar a coisa, eu não estou falando com seriedade profissional, eu estou falando assim, aquela atividade 2 vezes por semana, regrada, certinho, com seus horários, os jogos eventualmente aos finais de semana. Primeira coisa, doutor, ele vai melhorar muito a coordenação motora. Isso é muito importante, né? O fortalecimento muscular, doutor. A gente vê o garoto se desenvolver, a musculatura, principalmente a época em que ele vai dar aquele estirão. Né? Na época do estirão, que a gente fala do crescimento definitivo, quase definitivo dele, o que vai acontecer? A alimentação, se ele tiver uma atividade física e uma boa alimentação, doutor, muitas vezes isso aí ele vai embora. Né? Então, tanto na parte... a gente cuida muito da parte emocional. Sou muito preocupado com a parte emocional do garoto. Mas essa parte física, doutor, principalmente, uma coisa que é muito importante, a gente bate muito, a importância do garoto fazer uma atividade física, sabe por quê? Para ele ter uma alimentação saudável. Porque se ele fizer uma atividade física e comer chips, refrigerante
doce, bolacha salgada, bolacha recheada. Ele não aguenta, doutor. Então a gente bate muito na alimentação. Você treinou? Você em casa, arroz, feijão, carne, frango, alguma coisa, arroz e feijão, macarrão, porque você treinou, você desgastou. Então muitos pais nos agradecem nesse sentido. Primeiro aspecto, doutor, importante, eu creio que seja uma alimentação. A partir de uma boa alimentação, essas coisas vão se desenvolvendo normalmente, doutor. É isso que ele falou, Marcos, porque é a história assim, eu tenho certeza que o pai fala assim, ou a mãe fala, mas eu falo isso todo dia pro meu filho, come. Como se você não vai aguentar jogar. Agora, o cara quando ouve do pai e da mãe, sabe, ele não dá muito valor. Agora, quando ele ouve de alguém que é de fora, de alguém que profissionalmente usam a outra linguagem, isso dá um eco favorável para ele, sabe? Ele absorve melhor isso. Ele começa a olhar melhor para a carne, melhor para o leite, melhor para uma situação nutricional melhor, porque ouviu do professor lá do futebol. Do futebol. Muda tudo. Muda a conversa. Então, esse aspecto emocional para a família, ela é um apoio muito útil para a nutrição do seu filho. Isso que o Marcos está falando é o chamado estirão da adolescência. Que aí, em torno de, a partir de 11 anos, o menino começa a ter aquele crescimento linear aí. Pô, se o cara era igual eu vi outro dia o Cauê tá, né? Começando a desenvolver, eu achei ele, esse cara cresceu. Então isso surpreende realmente por causa do estirão da adolescência. E isso, a atividade física é muito importante. Realmente esse gasto de energia, esse desenvolvimento muscular que a criança tem, acaba sendo importante, um fator muito favorável para esse aspecto fisiológico da criança, que é crescer. E existe um aspecto também, doutor, muito importante. Nós estamos na fase da atividade física, nós estamos na fase em que tudo é filmado, fotografado, né, doutor? Então, eles se importam muito com a aparência hoje. Eles se importam. Então, parece que não, mas aquele que está um pouquinho mais cheinho, está um pouquinho mais pesadinho, a gente olha ali e tal, e a gente sente que ele quer ter essa chance. Então, a gente conversa muito sobre isso, né? E é muito importante o garoto estar fazendo uma atividade física nessa faixa etária que o senhor falou, porque quando ele tem um estirão, e ele tem um estirão, doutor, eu falo pela prática, o doutor é médico, claro. Quando ele tem um estirão, geralmente é normal que ele emagreça, doutor, correto? Ele vai, na idade de estirão, ele vai emagrecer um pouquinho. E se ele estiver fazendo atividade física, ele vai, automaticamente, ele vai, como nós diríamos, emagrecer em dobro. Ele vai muito favorável. Isso, ele vai se sentir bem. Né? E aquele se sentir bem nessa faixa etária, de 11, 12, 13, 14 anos, 15 anos, às vezes o garoto dá estirão, doutor, é fundamental para o futuro do garoto. Né? A aparência, eles cuidam muito da aparência, a gente percebe isso. E um garoto que dá o estirão e não tem atividade física, puxa, depois é mais difícil, doutor. Não sei se o senhor concorda comigo, correto? Sem atividade física, ele dá aquele estirão, puxa, depois lá na frente ele vai começar a fazer... Exato. Não consegue mais, não consegue. Esse é um aspecto, assim, a preocupação, Marcos, que a gente tem hoje, assim, desde que nasce, eu diria hoje até, que há alguns estudos, assim, muito interessantes desde a gravidez, sabe? Em relação à saúde, à nutrição, às intercorrências que você tem, até os hábitos da mãe, o nascimento, o primeiro ano. Você é um só, sabe? Você não tem a doença lá de 40, 50 anos, porque você adquiriu lá. Não, você tem a hipertensão porque ela começou a surgir realmente agora quando você nasceu, ou quando você estava lá dentro do útero ainda. Então tem tudo a ver com uma coisa só que está se modificando ao longo do tempo. Isso que o Marcos falou. Se você não se modifica, se você não traz esse aprimoramento físico, aproveitando o estirão, ou mesmo a idade escolar ou pré-escolar, aí você chega aí como jovem ou com
jovem adulto, você acumulou algumas gorduras, você não consegue tirar tão fácil. Você precisa de algumas situações mais importantes, mas você já vai pagar por aquilo. A criança já vai pagar por aquilo. Doutor, o senhor vê que é uma coisa que a gente fala eu falo sobre sobrepeso, peso acima, eu sei porque eu vivo hoje uma situação normal disso aí. Eu fui um atleta profissional, então você ter um gasto, né, energético quando você é atleta é absurdo. Eu fui um atleta de alto nível, joguei sério, futebol profissional alto nível, primeira divisão, então você é exigido no seu limite. Quando eu parei de jogar, automaticamente o seu treinamento ele vem. Só que às vezes você continua comendo do mesmo jeito. Entendeu? E é duro. A cabeça está ligada àquela quantidade. Automaticamente, doutor. Eu, como ex-atleta, por exemplo, como alguns outros ex-atletas, a gente ganha peso. A gente ganha peso. E isso na criança, eu converso muito com eles às vezes, né? Na criança é muito importante que o garoto se interesse pela atividade física. Ele está ali, hoje ele está ganhando, ele está despertando para o esporte. Mais na frente ele vai poder estar apto. Se ele não for profissional, ele vai jogar num clube, ele vai jogar numa chácara, ele vai bater a bolinha dele 2, 3 vezes por semana, ele vai caminhar no bosque, vai caminhar na Esmeralda, ele vai ter a cultura da atividade física dentro dele, doutor. Agora, aquela criança sedentária, que tem ainda o desenvolvimento, né, aquela tendência, né, doutor, para ganhar peso, a gente alerta muitos pais sobre isso. E eu tenho visto, doutor, casos que depois é muito difícil. Né? E hoje eu sinto na pele, para mim, como um ex-atleta. Né? Claro, fui um atleta, tal, para ter uma vida normal. O problema do peso é uma coisa muito difícil, que muito pai tem que estar muito atento, porque o que a gente recebe de informações hoje no nosso meio, que seria uma das doenças do século, doutor. Não sei se estou certo. Sem dúvida, está certinho. Você vê que ele falou em essa cultura, esse é o nosso caso, né? Não é? Porque a gente tem a cultura até hoje, porque ainda na chácara ainda. Doutor, eu acho bem engraçado como é que eu vou fazer, não sei se o senhor concorda comigo, o senhor que é médico aí, ele ia falar 50 anos, aí ele segurou, tá? Aí falou, pô, se eu estou há 20 com a escolinha, o doutor deve estar há 50 na medicina. Ainda bem que ele não queimou você. Ainda bem que o telespectador me conhece, sabe que tudo isso é da oposição, é brincadeira, exatamente. Não tem nada disso. Mas sabe uma coisa interessante aqui, que o Marcos falou lá no primeiro bloco, é assim, que há um tempo atrás, na nossa idade de criança, no nosso tempo de criança, a atividade física ela era natural. Né? Você jogava bola na rua, jogava bola. Sabe que eu jogava bola lá onde ia beber. Hoje tinha um campão de terra batida lá e eu jogava lá. Eu saía da Rua Paraná lá, descia, pegava a bicicleta com os moleques e jogava lá. Aquele sol do meio-dia queimando o talo e a gente jogando bola lá. Quer dizer, era desse jeito. Hoje não tem mais isso. Em alguns locais ainda tem, mas é bem reduzido isso. Né? Você tinha também a cultura do clube, que hoje já diminuiu muito também. Quer dizer, eu passava tardes e tardes no Iara Clube e hoje a gente já vê que isso diminuiu muito também. Então aí entra a questão das escolinhas. E aí eu quero trazer de novo essa questão para o professor Marcos falar, assim, e aí, quando você tem esses pais hoje levando essas crianças, quer dizer, com esse objetivo que a gente imagina de praticar atividade física, mas a gente já viu, e você já mencionou aí um pouco, que assim, que infelizmente, talvez esse efeito Copa do Mundo, enfim, o efeito Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, enfim, tudo isso que mexe com a cabeça da criançada, hoje está mexendo com a cabeça dos pais também. Veja bem, Marcos, hoje ali nós temos uma facilidade de que a partir de 11, 12, 10 anos, dependendo do caso do garoto, a gente tem uma divisão, entre aspas, doutor. Aqueles que a gente sente que desenvolvem um potencial de possibilidade de atleta profissional, eles seguem uma programação, desde que o pai, a família apoie também, até 16. Aqueles garotos que a gente sente que precisa trabalhar num nível um pouco mais de atividade física, tem uma outra programação. Então são duas escolas dentro de uma escola, doutor, a partir, veja bem, de 11, 12 anos, até alguns casos até de 10 anos. Então, o que acontece? Nos dois casos, Marcos,
nas duas situações, nós somos bem claros. Nós somos bem... Mas não existe... É uma definição clara. Não tem o sonho de ser profissional. Não existe. Faça aqui bem feito. Tudo que você aprender aqui, cara, em termos de comportamento, amizade, força de vontade, ganhar jogo, perder jogo, tudo que você aprender dentro aqui, você vai levar para a sua profissão futura. Quer seja no futebol profissional ou fora. Não existe outra receita, Marcos. Então, não adianta a gente chegar num garoto lá que está entrando na escola de futebol e falar assim, puxa vida, você bate com a direita, com a esquerda, você domina, você dá a bicicleta. Você é o futuro mestre. Você, rapaz, se você continuar assim, eu vou te levar para o Barcelona. Se você eu vou te levar para São Paulo. Marcos, isso é você está cometendo como se fosse na lei civil um crime. Então, nós somos bem claros para os pais, principalmente para os pais. Olha, nós temos a ferramenta para colocar o teu garoto num grande clube e nós temos a ferramenta para tornar o teu garoto uma grande pessoa. Um grande cidadão. O nosso método ele é bem simples. Leve para a sua vida o que você está aprendendo aqui. Tá? Leva para a tua vida. Então, Marcos, não adianta iludir ninguém. Então, essa é uma mensagem que o pai tem que ter. Não é só... Porque o futebol, todo mundo aquele sonho, né? Sim. Às vezes a garota vai fazer um vôlei, vai fazer um taekwondo, ele não vai ter essa expectativa tanto, um basquete, um jazz... Mas aqui, o futebol, rapaz, o cara acha que... Primeiro por ser uma paixão mesmo e depois porque os valores são muito altos que envolvem tudo o futebol, né? Aí a pessoa fica vislumbrando mesmo a possibilidade... Hoje, já há 4 ou 5 anos, eu presto serviços para o São Paulo. Futebol Clube na observação de jogos para o São Paulo, observação de atletas, indicação. Eu vou ver os adversários que às vezes o São Paulo vai jogar, então, Taça São Paulo eu acompanho. Então eu trabalho essa parte com o São Paulo. E a gente é muito orientado dentro do clube. É uma contrapartida que a gente utiliza muito a metodologia do São Paulo na nossa estrutura. E o São Paulo fala exatamente isso. Falam-se muito de categoria no São Paulo. O São Paulo, ele tem os garotos lá no CT. Aqueles que chegam ao São Paulo, e nós temos jogadores da estádio lá no São Paulo, o São Paulo é bem claro. Olha, você está aqui para se tornar um cidadão. Porque você pode chegar com 15 anos e subir profissional, ser vendido e tal, como você pode também não seguir no esporte. Então, isso que você me falou é muito... Essa colocação que você fez, que a gente tem que ser claro. Não tem meio termo, Marcos. Aprenda aqui. Cara, tudo que você aprendeu aqui, porque a lei fechou as 4 linhas, não tem pai, não tem mãe, não tem mãe. É ele contra o adversário. É o espelho da vida, eu acho. E é importante, assim, o pai entender, e eu até como pai de aluno da estádio, que o Cauê está lá também na estádio, quer dizer, eu acho que o pai tem que entender o seguinte, que a possibilidade que nós estamos dando do filho estar ali na escolinha é uma possibilidade que nós não tivemos, mas nós tivemos na rua. Correto. Quer dizer, a questão de fazer amizade, a gente ia jogar lá no Mineirão, lá no Pedro Sol, lá não sei aonde e tal, né, na Várzea, não tinha escolinha na minha época, pelo menos na minha. Não tinha tanto, o professor Wilson, mandava estava conversando, mas assim, mas na verdade... Não era profissional como hoje, né? Não é, assim, você brincava mesmo na rua, tinha um time que organizava a garotada, pegava jogo de camisa, ia jogar, sem camisa, com camisa e tal. Ali você fazia amizade, ali às vezes você ia jogar num campinho que tinha num outro bairro, e você ia entendendo o que é ganhar, o que é perder, o que é não discutir, ou o que é discutir, e quando parar, enfim, tudo isso que você tem a possibilidade de aprender hoje na escolinha. Quer dizer, não só a possibilidade, como você muitas vezes precisa ir para aprender, porque você não tem essa oportunidade de convivência na rua. A nossa preocupação maior hoje é que ele não saia dali frustrado. Nós temos a missão de não frustrar o garoto. A gente quer que ele saia dali com 16 anos, com 15, com 14. Ele entre e saia consciente de que ele esteve num lugar onde ele se preparou para a vida. Onde ele aprendeu coisas que ele vai usar lá na vida futura dele. É muito triste você ver um pai colocar perspectivas em seu filho, né? Que ele se torne um atleta de alto nível e isso não acontecer. Olha, isso é uma coisa que a criança carrega pro resto da vida. Com 90 anos ele vai lembrar que o pai dele queria aquilo ali.
Sabe por quê, Marcos? Por causa do que o futebol é mídia. Cada vez que passa um grande jogo, cada vez que a seleção jogar, ele fala, puta, meu pai queria que eu jogasse lá. Marcos, isso é muito sério para a criança. Parece que não, parece brincadeira, mas isso na vida futura do garoto, o garoto pode ter sérias frustrações. Marcos, assim, para o pai, é um pouco difícil controlar isso, sabe? Porque, na verdade, o que você quer para o teu filho? Você quer realmente que ele tenha um futuro o melhor possível, que ele seja um adulto produtivo, etc. Então, você vê assim no filho aquele potencial de fazer uma universidade, você vê de ter com isso um bom emprego, etc. E ele vê também, quando ele está nessa fase, ele vê que o futebol é um concorrente da universidade ou se soma à universidade pensando no futuro do garoto. E é claro que isso leva algumas vezes a criar-se um desejo anormal. Eu quero que meu filho seja um jogador do Barcelona, ou aqui no Brasil ele vai querer que seja do Corinthians. Santos, sempre Santos. Então, mas isso realmente é um sentimento, eu até entendo assim, natural. Esse pai desejando mal do filho, fico né? pensando, quer que joga no Corinthians? Querendo que realmente o filho seja um elemento que tenha um futuro aí de produção, etc. Né? É o desejo que todos os pais têm. Então, realmente, essas coisas faz parte da cabeça dos pais, apenas que deva ser administrado isso. Correto, doutor, é administrado. Agora, é claro que a pergunta é assim, porque nós não entendemos hoje como é que funciona esse mecanismo. Eu nem sabia que você tinha esse aspecto da agência hoje. Porque essa é uma outra responsabilidade muito grande de vocês, né? Porque como é que funciona hoje? Você tira a criança da família, não é isso? Sim. Você tira a criança da família. E aí você diz assim, olha, você tem um potencial tal para ser atleta. Isso aí, como é que ele passa a ser seu? Quer dizer, ele já assina como garoto um contrato com você? Eu não sei como é que funciona, entende? E aí você tem autoridade sobre ele não... Entendi, entendeu? doutor. Como é que isso? Como é que se amarra esse garoto, essa família? E aí, sabe, você chega lá, como você diz assim, não, ele está lá no São Paulo, né? Ele foi lá para São Paulo, sei lá, há 14 anos, né? Então, aí chega com 17 anos, você fala assim, ô garoto, a gente está vendo que você não vai virar. Porque é o que a gente está falando, porque além disso tem o muito fator sorte sério também, isso, né? doutor? Entende? É muito sério, porque o cara não vai receber nenhum diploma desses 3 anos que ele passou lá, ele simplesmente perdeu 3 anos da vida dele. Correto, doutor. Ficou longe da família, etc. E aí, então, eu não sei se as agências têm, como você está mencionando, eu queria que você explicasse, porque eu acho uma responsabilidade muito grande esse fato. Como você diz, vai 10 lá, fica 3 anos, 4 anos lá, passa a ser jogador e os outros 9 voltam para a sua cidade. Sim. Então é outra frustração do pai, outra frustração da criança e o cara vai começar a vida novamente com uma outra ótica, vai ser fazer universidade, vai ser médico, vai ser outra coisa, mas realmente a situação não é muito... Para o emocional da criança e da família não é muito fácil isso, né, Marcos? Doutor, é um tema complexo e é uma coisa muito difícil, né? Só que acontece assim, doutor, geralmente o garoto que sai, ele sai por interesse de um clube. O clube vai ver uma competição que a gente esteja jogando, o clube vem. Então, aí a partir desse momento, o doutor, e a saída não tem acordo. 14 anos o clube já quer lá dentro, doutor. Não é mais antigamente que era com 18 anos. Mas eu sei disso, não. porque eu assino um monte de atestado de médico de que a criança tem boa saúde, são clientes, etc. Sabe? E aí eu nunca sei depois o que aconteceu com o garoto. Assim, você só não vê o nome dele aí envolvido, ou um outro você vê, muito raramente, né? Mas esse é um aspecto assim que eu vejo com muita preocupação e eu queria que o pai entendesse isso, que não é... Você coloca um filho, como o Marcos está explicando, com 14 anos, dentro de um clube, longe da família, e aí, como é que é esse emocional de expectativa para esse menino? Daqui 3 anos ele diz assim, olha, muito obrigado.
Doutor, é uma nova vida. É uma vida, a vida, a hora que ele entra no clube... Esse risco existe, né? Existe. Para a maioria. Eu não sei a maioria, mas ele corre o risco de... Porque assim, ele entrando num clube como um São Paulo, um Cruzeiro, um Internacional, um Palmeiras e tal, ele está credenciado, doutor, talvez a continuar no futebol. Não sei em que divisão depois. Né? Pode ser lá em cima, na Europa, pode ser também lá embaixo. E pode acontecer dele parar também, doutor. Então, geralmente esse interesse, doutor, os grandes clubes do Brasil, eu vou citar para o senhor São Paulo, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Internacional, Fluminense, Santos e mais um ali o outro, tratam com muita seriedade as categorias de base. Eles têm projetos de se acompanhar. Então, agora não tem como, doutor. Ele vai ali para uma segunda etapa da vida dele. Ele vai estar a partir dos 14 anos, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18. Aí começa a era da definição, doutor. Só que ele vai passar 4 anos, 5 anos na estrutura do clube. Esses grandes clubes, doutor, eles oferecem, a maioria deles oferece muito mais do que o garoto tem em casa. Eles oferecem escola particular, eles oferecem toda a estrutura de treinamento, toda a estrutura de acompanhamento, psicólogos, pedagogos, nutricionista, assistente social. Então, eles têm uma estrutura de formação. Só que, doutor, corre o risco de acontecer isso que o senhor está falando agora. Chegou 19, ele não vai para o profissional, ele não foi aproveitado e agora ele vai ter que parar, ele vai ter que voltar para a cidade dele, fazer uma faculdade. Vai sentar no colo da mãe de novo. Exatamente. Qual é a nossa função como agente do atleta, doutor? Tentar, não sou eu que faço isso, porque eu cuido muito da parte técnica, a gente tem pessoas já determinadas que fazem essa atuação. Eu cuido muito, doutor, de orientar os meninos no clube para que essa situação, orientar e alertar para que essa situação pode ser que ocorra, certo? Para muitos desses garotos, e pode ser também que ele vire um craque, que ele vá ser profissional. Então o que você tem? Você tem que ficar, a função do agente no futebol hoje, doutor, para aqueles que viram, é você administrar a carreira, ajudar... Essa é a parte boa, né? Correto. Aqueles que não viram, você ser amigo dele. Porque esses meninos às vezes ligam pra gente, puta, professor, tô com saudade da minha casa, menino de 14 anos, professor, tá, aguenta aí, fica aí, pô, você tem que pensar no seu futuro, mãe, mas a minha mãe e tal, fica aí e tal. Então, isso acontece muito, doutor, é cruel. Doutor, é 14 anos, doutor. Não é qualquer... Eu saí de casa com 17, perdão. Para 18, já era formado para jogar em um outro clube. Jogar no Marília, fui para outro clube e depois voltei. Agora, o senhor imagina um garoto de 14. Com todo esse apoio é difícil. Agora, o senhor falou assim uma coisa assim, a família tem que fazer uma escolha, doutor. Nesse momento, eu acho que é um alerta para o pai, né? Que esse é um risco. Você tem que fazer uma escolha. Veja bem, se o seu filho sair com 14, com 15 anos para um clube, você tem que optar. Ou você confia que ele vá se tornar um profissional, ou você não deixa ir. Mas saiba que ele pode não se tornar. Saiba que com 19 ele pode estar de volta, com 18 ou com 17. E eu acho que isso é muito bom, essa reflexão, porque você já vai diminuir um percentual daquele pai que quer que o filho seja profissional. Assim, quer dizer, a história, eu acho que assim, não sei se não é bem contada, mas ela tem um final de risco. Entende? Você sai, não é todo mundo que sai com 14 anos. Correto, e vai doutor. Para o Barcelona, ele vai virar jogador, ou para o São Paulo. Porque você não tem vaga para tanta gente. Quer dizer, ele vai entrar numa outra seleção, num outro vestibular que dura aí 4, 5 anos e que ele pode voltar para o colo da mãe, sem diploma, sem nenhuma situação de vida, começar tudo de novo. Para ilustrar uma coisa que o senhor está falando agora, nós temos um atleta num grande clube, que eu não vou citar, e nem o nome do atleta, claro. Esse atleta, em novembro do ano passado, o diretor do clube me falou, olha, converse com a família, vocês que são os formadores, ele está pré-convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Vai na mãe, vai no pai, cuidado, não deixe o empresário encostar, que agora é nós, o clube, vocês, nós não queremos ninguém no negócio. Ele vai ser convocado para a Seleção Brasileira. Eu fui na família, expliquei uma família humilde, mãe, está acontecendo isso e tal. Esse garoto, doutor, isso foi em novembro do ano passado, esse garoto voltou para Marília, passou as férias e tal.
Em janeiro ele se representou ao clube, já com a perspectiva, a convocação da seleção brasileira em fevereiro. Ia fazer o seu contrato de profissional, com 17, primeiro contrato de profissional. O que aconteceu, doutor? O técnico do profissional chamou a equipe sub-17 para fazer um coletivo contra o profissional. Ele treinando, numa dividida contra o jogador do profissional, rompeu os ligamentos do joelho. Rompeu os ligamentos do joelho, isso em fevereiro desse ano. Esse atleta, doutor, estava pré-convocado para a seleção brasileira, ia sair a convocação. Hoje, ele fez a primeira operação, não foi bem sucedida, teve que fazer essa segunda operação agora, em agosto, fez uma segunda operação, doutor, que agora a gente espera que ele seja... Ele está parado, o contrato dele de profissional não saiu, e o departamento médico do clube coloca esse atleta como um ponto de interrogação. E aí, doutor, como é que nós fazemos? Não, esse foi um acidente. Além do fato natural, da seleção natural, você ainda tem esses riscos. Exatamente. Né, e a cabeça dele, né, doutor? Puxa, eu estava para ir para a seleção. Só que ele não, doutor, ele não sabe se vai voltar a jogar em alto nível. Veja bem, então, são riscos. Então, tem todo o lado bom, todo o lado negativo. Resume-se tudo. Né? Eu acho que tudo se resume, doutor, num aspecto. Aprenda o que você está aprendendo aqui no futebol, a hora que fecha o quadrilátero ali e o árbitro apita, é você contra o seu adversário, ali é o espelho da vida, doutor. O que você aprender aqui, cara, leva para a sua profissão, porque risco a gente corre em todo lugar. Agora, os riscos no futebol, os riscos que mais nos preocupam, doutor, são as frustrações futuras. Sem dúvida. Não é? Fantástico. Olha, infelizmente, falar de futebol, que eu falei, já rompemos o nosso horário aí. É muito bom falar de futebol, falar de filhos, enfim. Até amanhã. Então tá aí. A gente quer agradecer muito, Marcão, pela presença aqui sua hoje. Parabenizando mais uma vez você pelos 20 anos da Stadium BR e que venham esses próximos 20. Eu sei que você já preparou até a futura geração, porque o filho está lá, o Vinícius está firme lá. Também. Isso. Eu fico muito feliz por estar aqui, a gente participando muito de programa esportivo, e às vezes não tem condições de falar algumas coisas. E eu fiz questão de fazer essa colocação para que os pais pudessem estar acompanhando, dentro do possível, o programa, porque às vezes você não consegue falar, deixar essa mensagem para todos. Não é uma mensagem pessimista. Nós temos os dois lados. É uma mensagem para que você faça o possível, para que seja o caminho que o seu filho for seguir na vida futura dele, que aquele período que ele se manteve na escola de futebol, que ele possa lembrar como uma coisa positiva para a vida dele. Puxa, ali eu aprendi boas coisas, ali eu fui feliz ali, eu aprendi a ser homem ali. Pronto, eu aprendi realmente que a vida é dura tal, e eu aprendi a enfrentar os obstáculos e as dificuldades. Não que, com a ânsia de alguns pais, em que seus filhos se tornem profissionais, que eles fiquem passando isso para os garotos, e a hora que ele saia dali, essa ânsia do pai sufocou tudo o que nós fazemos do outro lado. Né? Então, como o doutor falou, o meio termo é a melhor coisa para tudo, né, doutor? É o equilíbrio. Então, esse equilíbrio. Então, a gente deixa essa mensagem, e que os filhos, as crianças, a importância de fazer esporte hoje é fundamental, mas um esporte bem equilibrado, sabendo que o futuro pode proporcionar boas profissões, mas pode proporcionar coisas negativas também, caso ele vá jogar futebol. Mas ele também pode se tornar um atleta. Então, talvez esse equilíbrio aí do pai seja um fator primordial aí, Marcos. Fantástico. É isso aí, doutor. Muito bom, né, Marcos? A gente, Marcos, por falar nisso, logo nós estamos indo para o nosso, né? Aprendi muito com você hoje, tenho certeza que o telespectador também aprendeu, e é muito bom a gente ouvir quem trabalha com criança, quem vive com criança, e querendo que realmente as crianças tenham um crescimento adequado, uma vida física normal, uma vida emocional muito bem equilibrada e, é claro, uma vida espiritual aperfeiçoada. Marcos, muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado mesmo, você é um grande amigo, a família muito amiga, e a você, telespectador, que nos acompanhou nesta tarde de sábado, mais uma vez, muito obrigado. Mas lembre-se, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós, e até a próxima.
Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda.